De João, nós vamos ler, iniciar o capítulo 10, João 10, nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra e pela gloriosa porção das Escrituras que acabamos de ler. A nossa mente é tão pequena, nossa capacidade de compreender é tão finita. Certamente carecemos do teu socorro e do teu auxílio. Que o teu Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo, ilumine a nossa mente e nos faça ver a glória do Evangelho de Cristo nas tuas palavras. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Todos aqueles que de alguma forma vieram do interior, ou têm família no interior, ou voltam sempre ao interior. E nesse interior você tem gado e pessoas que têm fazenda, gado, chácara, cor dessa natureza. Vocês já viram, notaram e perceberam como que essa é uma realidade muito clara quando o capataz ou o vaqueiro chega diante do curral, não é? E abre a porta ou a porteira do curral, e ele fica do lado de fora, e de repente o gado começa a sair, e eles vão diretamente para o pasto. E lá no pasto, eles passam o tempo determinado comendo. Quando termina, o vaqueiro ou o capataz, junto com aqueles que cuidam da fazenda, vão até aquele lugar, e lá eles começam a gritar. E eu achava muito interessante quando era criança, eles aboiavam, não é? Usa assim uma expressão como essa, chamando e falando alto, um tom diferente. E
e eles não faziam outra coisa, ele não corria, não havia aquela angústia naquele momento. Simplesmente eles começavam a falar alto e fazendo um som diferente. De repente, o gado começa a pegar o seu caminho e voltar para dentro do curral. E eles vêm, então, cada um em um lado, apenas guiando e conduzindo-os até o lugar do aprisco, onde eles vão passar a noite, protegidos dos inimigos. A descrição que o Senhor Jesus faz aqui, irmãos, é bem interessante e bem ligada a essa realidade. Não esquecendo do fato de que não existe divisão na Bíblia, no texto grego, né, vamos chamar assim, não há divisão no texto subtópico, tópico, como na nossa Bíblia tem. E nós temos a impressão, quando lemos o capítulo 10, parece que o Senhor está falando para outra plateia, para outro grupo de pessoas, outra realidade. Não, ele está falando ainda para os fariseus. Veja, no capítulo 9, ele encerra o verso 41, dizendo assim: respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E a história termina mostrando, a narrativa termina mostrando a dureza e a incapacidade deles de compreenderem e atentarem para a voz do Senhor. Isso se mostra de maneira clara. Veja, se fosseis cegos, não terias pecado algum. É interessante, o que o Senhor está dizendo é, se vocês dissessem, nós somos cegos e queremos ver, haveria esperança para vocês. Mas quando vocês dizem, não, nós enxergamos, sendo cego, o pecado de vocês permanece firme, não há esperança para vocês. Mas se você diz, não, eu sou cego e eu não enxergo, Senhor, concede-me graça. Nós acabamos de ler a história do cego Bartimeu. Senhor, me faz enxergar. O que tu queres? Eu quero ver. Porque eu sou cego. Mas os fariseus, eles acreditam que enxergam. E o Senhor provou na narrativa anterior que eles são cegos. E o Senhor, então, inicia mostrando, no capítulo 10, que aqueles que se dizem pastores, na realidade são mercenários e querem apenas se aproveitar das ovelhas. Então, a narrativa ela pode ser dividida em 3 partes, perceba, do verso 1 ao 5, não é? Quando ele conta a parábola. Depois, o verso 6, especificamente, ele vai lidar com como é que eles interpretam a parábola. E no verso 7 até o fim, como Cristo interpreta a parábola. E você tem, então, essas 3 partes bem claras. A primeira, você tem aí do verso de 1 a 5, Jesus conta uma parábola, com uma figura de linguagem. Veja, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ele está se referindo àqueles que ele acabou de exortar. Esses são salteadores e ladrões, os que entram pelo aprisco, os que entram não pelo caminho que ele ordenou. Veja, que caminho é esse? Ele não entra pela porta. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer no verso 7, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Se o pastor não entra por ela, ele não pode pastorear. Entende? Eles não entram por Cristo. E é esse o problema do capítulo 9. Lembra que eles disseram isso? Voltemos lá para o capítulo 9, por favor. A importância desse contexto para nós. Veja na linguagem dele, no verso 24 do capítulo 9. Então chamaram pela segunda vez o cego, o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Veja, dá glória a Deus, nós queremos ir a Deus, mas não por meio de Cristo. Porque ele não é o Filho de Deus, ele é pecador. E o que o Senhor está dizendo aqui no capítulo 10 é exatamente isso. Ora, o que não entra pela porta do aprisco, Cristo diz, eu sou a porta. O que não entra por mim, o que não vem por mim, não é pastor de ovelhas. Porque esses são aqueles que pastorearão o meu rebanho. Mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Interessante pensar nisso, porque o que o Senhor está dizendo, e abertamente declara no texto, é que esse caminho não é um caminho, é o caminho. Esse é o caminho que o pastor deve entrar. Outra parte, ou vem por outro caminho, o que tenta chegar por outro caminho é o que rejeita Cristo.
Você sabe que todos desejam estar com Deus ou servir a Deus, mas não tenha dúvida disso. A grande maioria das pessoas desejam Deus sem Cristo, como falamos no último domingo. Aqui não é diferente. Eles querem, mas não pela porta que Deus mesmo estabeleceu. O que não vem por Cristo, esse é ladrão e salteador. Por quê, irmãos? Porque os que entram pela porta que é Cristo dão a vida pelas ovelhas. Os que não vão usufruir dela. Esse é um princípio interessante. Sem Cristo, irmãos, o Evangelho, ele não é de serviço, ele não é de entrega, não é de morte. Sem Cristo, o Evangelho, ele na realidade é de prazer, é de satisfação, é de usufruir da glória, é de andar em regalias. Esse é o Evangelho. Ninguém morre por ninguém, ninguém se dedica a outro, ninguém sofre pelo outro, ninguém perde a sua tarde pelo outro, ninguém perde uma noite de sono para cuidar de alguém. Não, ninguém se importa, porque cada um está cuidando do seu próprio interesse. Esse é o Evangelho sem Cristo. Esse é o Evangelho sem Cristo. E ele diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Interessante que no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, o profeta Isaías chega até a fazer um comentário mostrando que Israel é pior do que o animal. Ele diz assim: o boi conhece o seu dono, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel, meu povo, não conhece, eles não entendem. Ele está usando exatamente essa linguagem. Veja, o animal conhece o seu possuidor, o seu dono, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não entende. Acontecia na época do Antigo Testamento, como acontece hoje. Muitas vozes se faziam ouvir. Israel não poucas vezes foi seduzido pela voz da prosperidade. Lembre-se das palavras do profeta Jeremias, quando ele dizia: é tempo de guerra, não de paz. Mas os profetas que se levantam dizendo: paz, paz entre vós, e esses são aqueles que são ouvidos. Esses são os profetas que as pessoas amam e desejam ouvir, aqueles que declaram que é um período de prosperidade, de glória nessa terra. E o profeta dizia: é tempo de guerra, não de paz. Mas o ouvido ama a essas coisas, mas ele diz: ora, as minhas ovelhas, elas sabem discernir a voz do pastor, do falso mestre. As minhas ovelhas vão discernir. Veja, interessante o verso 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Não conhecem a voz do estranho. Quando esse texto, irmãos, ele vai se desenrolando, não é? Especialmente no verso 1 e 2, especificamente, quando ele fala nesse aprisco, um lugar onde as ovelhas se refugiavam e eram guardadas, especialmente durante a noite. O povo de Deus, entenda que a ovelha, que é o rebanho, não é? Elas são cuidadas por aqueles que foram apontados pelo Senhor, os líderes, o pastor que vai cuidar deles. Essa é uma figura comum em Israel. O que ele está falando aqui não é nada distinto do que já se ouviu falar em Israel. Esse é um aspecto importante na interpretação bíblica. Quando você lê um termo no Novo Testamento, você sempre tem que ler à luz do contexto da Antiga Aliança. Isto é, essa é uma linguagem usada naquela época. Como eles entendiam isso? Ora, veja se não é exatamente isso, irmãos. Se ele não está preocupado com os fariseus. Em Isaías capítulo 56, por favor. Verso 9 a 12. Abra sua Bíblia comigo. Isaías 56, verso 9 a 12.
Diz assim a palavra de Deus: vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães, mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Você percebe? Venham usufruir, venham beber, venham se alegrar. É disso que ele está dizendo. Mas veja a linguagem. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Eles cuidam do seu próprio interesse. Eles não veem e eles não escutam e não sabem falar. Interessante que você vê na nossa geração, irmãos, uma quantidade grande de pessoas que têm muita eloquência, não é? E na eloquência eles arrastam pessoas para o erro, por causa da mentira do seu ensinamento. Infelizmente. Eles são cegos. O Senhor disse no capítulo 9, mostrando naquela história da cura daquele cego, que o cego passa a enxergar, e os líderes que pensam que veem são cegos e não conseguem governar o seu povo. Jesus Cristo olha para eles e diz exatamente isso. Agora o profeta Isaías vai e diz: eles são cegos. Os seus atalaias são cegos. Eles não conseguem enxergar. Uma imagem interessante, porque eles não apenas, irmãos, são cegos, mas eles são também ladrões e roubadores. Eles vão usufruir, eles vão tirar aquilo que é da ovelha. Interessante que no livro do profeta Ezequiel, especificamente no capítulo 34, né, você vai encontrar lá, no verso 1 em diante, você pode depois marcar e ler, eu vou me referir a esse texto lá na frente um pouco, mas Ezequiel 34, 1 em diante, ele vai falar que Deus tem uma queixa contra os pastores. E quem são os pastores de Israel? Veja, os pastores, não existe essa classe no Antigo Testamento chamada pastor, como na Nova Aliança, como presbíteros e pastores. Quem são os pastores do Antigo Testamento? São aqueles que foram investidos com essa autoridade como reis, profetas e sacerdotes. Esses são os pastores de Israel. Mas especialmente o rei. É interessante, tanto é, você pode abrir sua Bíblia comigo agora lá em Ezequiel, no capítulo 34, por favor. No final da sessão, não é? Quando ele vai fazer menção diretamente ao profeta que virá, que é exatamente Davi, não é? Exatamente a linguagem usada para Davi. Ezequiel, capítulo 34, deixa rapidamente aqui, irmãos. Ezequiel 34. Diz assim o texto sagrado. A sessão é toda, a partir do verso 1, mas não vamos ler toda essa sessão. Mas perceba bem, aqui, a partir do versículo 25 em diante, ele diz assim, melhor, do 23 em diante: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. O meu servo Davi, quem os apacentará. No capítulo 37, também, de Ezequiel, por favor, Ezequiel 37. Depois que ele fala do vale de ossos secos, irmãos, né, ele vai dar continuidade a esse conceito aqui. E lá na frente, no verso 24, ele diz: o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Veja, quem é Davi? É o rei de Israel.
E Davi já havia morrido há muito. Mas a figura do rei, isto é, o pastor de ovelhas, é aquele que vai proteger o seu rebanho. Esse é o rei de Israel. Ora, essa figura utilizada num texto, irmãos, especificamente no texto de Ezequiel, tanto no 34 quanto no 37, aponta para essa imagem que é clara lá, usada por Cristo em João 10. O pastor que cuida da ovelha é aquele que entra pela porta, e o falso é aquele que não entra, busca outro caminho para cuidar do rebanho. Esses não são aqueles que de fato têm o cuidado com a ovelha de Cristo, esses têm cuidado consigo mesmo. Voltando para o texto de João, por favor, no capítulo 10, verso 1 e 2, especificamente ele diz, no 2, ou melhor, no verso 1 ele diz, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe pela outra porta, por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O outro é o ladrão e salteador. Para este, o pastor, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Perceba, e aí nesse aprisco, o pastor chega e chama, elas escutam a sua voz e seguem ele, e vão após ele. Mas elas fogem do falso pastor, elas vão abandoná-lo, elas não vão segui-lo. Verso 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Não conhecem a voz dos estranhos. É interessante nós pensarmos nisso, irmãos, porque nós sabemos discernir a voz do Senhor de outras vozes. Por que nós confundimos a voz de Cristo com vozes tão distantes da verdade? Por que as ovelhas se encantam, às vezes, com falsos ensinamentos? Será que nós somos treinados para ouvir a voz do pastor, da nossa alma? Nós somos capazes de julgar o que está sendo dito como sendo a palavra de Deus? As ovelhas precisam discernir as vozes. Ele precisa ter cuidado por elas, porque senão eles serão levados para a destruição. Senão serão levados para a destruição. O verso 6 explica muito bem isso. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Eles não compreenderam o sentido daquilo que o Senhor lhes falava. Interessante nós pensarmos, irmãos, nessa estrutura, porque, sem dúvida alguma, o Senhor Jesus Cristo aqui está descrevendo aquilo que ele já falou no capítulo 8. Você sabe por que vocês não atentam para a minha voz? Sabe por que vocês não compreendem a minha voz? Porque vocês não são meus. Vocês não conseguem interpretar o que eu digo. Vocês não entendem o que eu falo. E essa falta de compreensão, irmãos, ela está ligada ao cerne de todo o problema. Nós somos incapazes de fazê-lo. Não existe condições em nós, nenhuma, de fazermos aquilo que o Senhor mesmo ordenou. Ora, essa parábola ensinada no verso 6, né, que é exatamente a história que visa uma intenção, tem uma intenção muito clara no texto, né, ela mostra que aqueles homens são cegos espiritualmente. Ele afirma aquilo que foi dito no capítulo 9. Eles são cegos espiritualmente. Eles não compreendem. Muitos ouviram, mas não conseguiram compreender. Então, do verso 7 ao 9, o Senhor passa a explicar a parábola. Veja o que é que ele vai dizer. Verso 7. Eu sou a porta. Eu sou a porta.
Cristo está dizendo que ele é o único mediador por meio de quem o povo deve vir a Deus e obter salvação. Esse é o sentido. Esse é o único meio. Em João, no capítulo 14, verso 6, exatamente ele diz, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o único meio pelo qual alguém pode chegar a Deus. Veja, adore a Deus, mas Cristo é pecador. E isso é aquele que entra por outro lugar e não pela porta. Aquele que não crê em Cristo não pode ser chamado pastor. Esse é o princípio. Todos aqueles que chegam a mim, diz o Senhor. Interessante que você pensar num texto, porque há uma impressão, você pode ter uma impressão errada na narrativa. Né? Quando eu li a primeira vez, você tem essa impressão equivocada. Veja, quando ele diz assim, verso 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Interessante pensar nisso, porque alguém pode pensar, será que todo o Antigo Testamento, todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores? Será que é isso que o Senhor está ensinando? Em hipótese alguma. A parábola é o foco do texto no verso 6. Me parece que isso é claro. Né? Não é esse o ponto. Até porque, veja, no capítulo 5 de João, no verso 35, né, você vai encontrar lá exatamente essa expressão. Né? João capítulo 5, verso 35. João 5, verso 35. Diz assim o texto sagrado. João 5, versículo 35. Diz assim o texto. E ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo, né, alegrar-vos com a sua luz. É interessante que esse texto, ele está falando de um testemunho que veio anterior, verso 34, veja, eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. Você percebe que houve declaração anterior que falava acerca dele, e ele compara aquilo que aconteceu na antiga aliança, dizendo, ele anunciava Cristo. Logo, não se refere, em hipótese alguma, àqueles que vieram antes dele, como que professavam a verdadeira fé. Por exemplo, não é? Se você voltar para o texto comigo, de João, não é? Você vai ver que não apenas João 5, 35, mas também, mais especificamente também, você vai encontrar essa linguagem utilizada por ele no texto do capítulo 39 e 46 do mesmo capítulo 5 de João. Veja lá comigo, João 5, 35, 39 e 46. Veja como o Senhor Jesus usa essa linguagem. 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu a realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Agora, esse é o 36. Agora veja, por favor, ainda o 46. O que diz o texto no verso 46. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Veja, desde o 35, isso ardia, essa luz era revelada, isso era conhecido, e Moisés, se você crê nele, você crê em mim. Logo, ele não está dizendo ali acerca dos profetas do Antigo Testamento, ele está se referindo aos falsos, aos fariseus daquela época, diretamente aos falsos profetas e aqueles que se chamavam pastores de ovelha e não eram. A parábola é muito clara no texto. Ele está se referindo aos pastores que eram os fariseus daquele momento. E eles são ladrões e eles são roubadores, como os fariseus são descritos no texto. Veja, se você voltar no capítulo 10 comigo, especialmente versos 7 a 9, você vai encontrar exatamente essa linguagem. Né? Verso 8, porque todos aqueles que vêm após mim são ladrões e roubadores. A mesma linguagem utilizada no verso 1 do capítulo 10.
né? Eles são ladrões e roubadores, a mesma linguagem. Ele se refere aos fariseus, e lá também ele fala aos fariseus. Ele não está se referindo aqui aos que vieram antes de Cristo, aos profetas, em hipótese alguma, que seria, sem dúvida alguma, algo estranho, porque o próprio Cristo já disse que Moisés, que os profetas e os salmos falam a seu respeito. Em hipótese alguma, o Senhor está tratando desse assunto aqui no texto, como nós podemos ver categoricamente. Ora, nesse sentido, irmãos, nesse sentido, o narrador mostra com clareza a partir do verso 10. E o que é exatamente que eles vieram fazer? Né? Eles vêm roubar, matar e destruir. Veja qual é o propósito desses pastores: roubar, matar e destruir. Com quem esses pastores se assemelham, irmãos? Com seus pais, ou com seu pai. Como está lá em João 8, 44, né? Ele diz: vosso pai é o maligno, é Satanás. Ele é o vosso pai, ele está dizendo àqueles homens, né? Porque ele é assassino desde o princípio e não fala a verdade. Perceba que aqui o Senhor, de modo muito claro, está dizendo: eles refletem a obra do seu pai. Eles refletem a obra do seu pai. Os falsos mestres revelam a sua similaridade, a sua associação com o maligno. Mas o Senhor, veja que ele diz: aquele que crê em mim tem vida e vida em abundância. Já no outro aspecto ele diz: ele vem roubar, matar e destruir. Cristo e seus líderes, não é? Eles não exploram o povo para servi-los, em hipótese nenhuma. Ele não explora o povo para servi-los, mas o Senhor vai exatamente fazer. O Senhor, ele não explora, ele serve com um propósito eterno. E é para que eles tenham alegria, e não apenas alegria aqui nessa terra, mas alegria eterna, abundante, como o Senhor expressa muito bem. Se você for para o capítulo 4 do Evangelho de João, por favor, no verso 10 e 14, ele diz isso. Jesus respondeu e disse a ela: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me água, você pediria, né, e eu te daria água viva, né? Eu te daria água viva, como diz o texto. E o verso 14, especificamente, ele responde isso: mas aquele que beber da água que eu der, né, nunca mais terá sede, fluirá dentro dele um rio, não é, de água, de vida eterna, de água eterna, que flui eternamente. Você percebe, aqui é: aquele que crê em mim tem a vida eterna. E o que Cristo está dizendo: ora, o que esses pastores buscam é matar, roubar, destruir, é usufruir das ovelhas, enquanto que o pastor dá a vida por elas. Ele morre por elas, e para que elas tenham vida, e vida em abundância. É exatamente isso que o Senhor diz. Verso 11, ele diz: eu sou o bom pastor. Interessante. Como nós já falamos, um pastor era a imagem comumente usada de um rei. Um rei como pastor, nós já citamos isso, não é? Mas a gente pode ainda ver outros textos bíblicos que são muito claros acerca disso. Veja no Salmo 23, verso 1, diz: o Senhor é o meu pastor. Essa é a linguagem bíblica muito clara. Deus é tratado como pastor. E Davi também é tratado como pastor. Nós já vimos Ezequiel no capítulo 23 no capítulo 34, verso 23 a 24, mas veja o Salmo 78, por favor, verso 70 a 72. Ele diz: ora, ele escolheu Davi como seu servo e o tirou do meio do aprisco. E é interessante, veja só, interessante, irmãos, essa linguagem do Salmo 78, só um minutinho aqui, 78, e o finalzinho do texto, deixa só eu abrir aqui outra versão, 78, Salmo 78, diz assim um texto sagrado: verso 70, 72. Diz assim:
Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Esse é o bom pastor. Ora, você percebe então que na linguagem utilizada por Jesus Cristo, eu sou o bom pastor, diz o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Ele dá a vida por suas ovelhas. Ora, se esse é o bom pastor e a vida dele produz vida, com que sentido ele dá vida e como ele pode dar vida em abundância àqueles que são seus? Interessante nós temos a consciência disso, irmãos. Deus, ele encarnou, tá, em João é claro em dizer isso. João 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo era Deus. No verso 14 diz, o verbo se fez carne. Veja, o filho de Davi, Cristo é o único rei da igreja. Ele dá vida à igreja. É interessante, ele dá vida para o seu povo. No verso 10 ele diz isso abertamente. Como ele dá vida ao seu povo? Morrendo em seu lugar na cruz. Quem é o bom pastor, irmãos? O bom pastor é o Cordeiro de Deus. Você vê lá em João, no capítulo 1, verso 29, João olha para Cristo e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você olha para João, no capítulo 13, verso 1, ele diz, veja, antes da festa da Páscoa, quando Jesus, ele tinha entendimento que a sua hora estava chegando, e que ele ia sair desse mundo para o Pai, tendo amado, veja, tendo amado aqueles que o Pai lhe deu, que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Ele amou aqueles que o Pai lhe deu até o fim, como está descrito no texto sagrado. O Deus encarnado, o Filho de Deus, esse é o Cristo, o Rei de Israel, o Senhor, o pastor das ovelhas, o Cordeiro de Deus que dá a vida pelo seu rebanho. Ora, esse pastor que dá a vida pelo rebanho e vida em abundância, ele difere daqueles que são chamados, no verso 12 e 13 do capítulo 10, de mercenários. Né? Se você voltar comigo lá para João, no capítulo 10, você vai encontrar exatamente essa expressão, né? na sequência do texto. Ele vai chamar esses que não são pastores de verdade, de ladrões, e aqueles que roubam o rebanho do Senhor e que vieram para matar. Verso 10, ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. O bom pastor, ele morre no lugar das ovelhas. O mercenário, ele foge quando aparece o perigo. Interessante nós pensarmos nesse aspecto, irmãos, porque esse pastor que é Cristo, ele vai dar a vida às suas ovelhas para que elas tenham vida, ele dá a sua vida para que elas tenham vida. O falso pastor, ou o mercenário, ele usufrui do que as ovelhas têm para dar. Quando chega o sofrimento, o problema, o perigo, eles fogem, eles se apartam dela, porque eles são mercenários. Eles só trabalham para algum resultado nessa terra, e não para a glória de Deus, e não para o bem do rebanho do Senhor. Ora, sem Cristo não pode haver morte, sem Cristo não pode haver entrega, sem Cristo não pode haver sacrifício, sem Cristo não pode haver o conceito claro de que você entrega a sua própria vida, você dá a sua vida por alguém. Ora, é por isso que você imagina alguém casar com um homem que não, uma mulher casar com um homem que não crê no Senhor Jesus Cristo.
Ela não vai ter alguém que, como diz a Escritura Sagrada, lá em Efésios, na carta do apóstolo Paulo, ora, o marido ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Você percebe? Ora, como é que você vai esperar que o seu marido dê a sua vida por você, ou que ele se sacrifique por você, se ele não crê em Cristo? Como isso é possível sem o Evangelho? Assim, é impossível para alguém pastorear sem entrar pela porta que é Cristo. Se esse alguém não crê em Cristo, ele não sabe o que é isso. Certamente, ele está diante de uma grande angústia, porque o que ele quer das ovelhas é a riqueza delas. Se ela não tem para dar, ele se aparta delas. Ele se aparta delas. O mercenário que não é pastor e a quem não pertence às ovelhas. Veja só, interessante, irmãos, o verso 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. As ovelhas não pertencem a ele. Ele não é o pastor dessas ovelhas. Veja como isso é sério. Aqueles fariseus ali, irmãos, estão dizendo, nós somos filhos de Moisés e nós conduzimos o rebanho. Esse Jesus Cristo, ele não pode ser o pastor do rebanho. O que é que eles querem das ovelhas? Apenas usufruir delas. O que Cristo veio fazer com as ovelhas? Dar a sua vida por elas. No verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas pertencem a mim. Interessante nessa expressão, irmãos, conhecer e ser, eu sou conhecido do Pai. Cristo, o bom pastor, ele compartilha um relacionamento íntimo de amor com o seu povo. Um relacionamento íntimo. Um amor que vai além de um conhecimento intelectual. É experimental. Um conhecimento vital. O Senhor conhece o seu rebanho, porque elas escutam a sua voz. No mesmo texto de João 10, no 27, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, como diz o texto sagrado. João vai dizer que esse relacionamento, ele é superior, simplesmente saber intelectualmente. É um relacionamento de vida, é um relacionamento de amor, que vai além de simplesmente um conhecimento intelectual. Na oração de Jesus Cristo, que é chamada oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, né, ele diz assim, e esta é a vida eterna, que eles possam conhecer a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, que eles possam conhecer a Ti e conhecer aquele que Tu enviaste. Mas veja que a comparação não termina aí. Ele diz, a minha relação com as ovelhas é uma relação fundamental, essencial nesse aspecto. Mas ele vai adiante e diz, assim como o Pai me conhece. Agora ele associa a relação trinitária, veja, a relação do Pai com o Filho, ele associa a relação entre ele e a sua igreja. O relacionamento de Cristo com o seu povo espelha o seu relacionamento com o Pai. Isso está claro no próprio texto de João, no capítulo 17, verso 21 a 23, por favor. João 17, verso 21 a 23, veja na oração de Cristo como isso se torna uma realidade. Ele diz assim, João capítulo 17, verso 21 a 23, diz assim o texto sagrado, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Você percebe como que ele associa a relação dele com o Pai, da relação dele com o seu povo. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que coisa impressionante. Assim, veja, para que o mundo saiba que tu amaste o teu povo, assim como o Senhor me ama. O amor de Deus por Cristo é o amor de Deus pela igreja. Coisa impressionante você pensar, esse é o pastor das ovelhas. É por isso que ninguém pode vir se não for por meio dele, em hipótese alguma. Agora, na sequência do verso 14 e 15, ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Vê que coisa interessante, irmãos. Cristo morreu por aqueles que ele conhece. Você entende que aqui o conhecimento aqui está em jogo, não é? Eu conheço o meu rebanho e eles me conhecem. Eu morri pelo meu rebanho. Veja, eu não morri pelo mundo todo. Eu morri pelo meu rebanho. Eu dei minha vida pelas ovelhas. Eu não dei minha vida pelos bodes. Eu não dei minha vida pelo mundo. Eu dei minha vida pelas ovelhas. Ele conhece. Ele sabe disso. Porque o Pai deu a ele em eleição. Quem são esses que o Cristo veio morrer? Foi aqueles que o Pai lhe entregou. Nenhum deles se perdeu. Entenda, irmãos, quem são esses? Se você for exatamente no texto, no verso 29, não é? No verso 29 de João 10, você vai encontrar essa expressão, não é? Meu Pai, que os deu a mim, é maior do que todos, e ninguém é capaz de arrancá-los das mãos do meu Pai. Você percebe? Veja a linguagem, o meu Pai que os deu a mim, isto é, que deu o rebanho a mim. Cristo recebeu das mãos do Pai. Daí ele disse, ora, eu vim para salvar o teu rebanho, as tuas ovelhas. Você percebe? Por isso o pastor, ele é diferente, ele veio, porque ele veio cumprir a vontade do Pai, que amou o seu rebanho antes da fundação do mundo, e deu o seu Filho para que morresse pelo seu rebanho, por sua igreja. Irmãos, por sua igreja. Ele não morreu por todos os homens. No mesmo texto de João 10, verso 26. Mas vocês não creem, diz ele. Verso 26, sabe por quê? Porque vocês não são do meu rebanho. Sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são meu rebanho. É por isso que vocês não escutam a minha voz. Por isso que vocês não atentam para a minha palavra. É por isso que vocês não sabem o que eu estou dizendo. Vocês não me pertencem. Essa é a doutrina da redenção efetiva, eficaz e particular. Essa é a segurança da igreja. Essa é a segurança que nós temos. Porque Cristo deu a vida pelo seu rebanho. Se você for lá para Romanos 8, 32, verso 30, Romanos 8, 32, 35, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por nós todos, como ele não nos dará todas as coisas? Veja, ele entregou o filho por nós. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá nos separar? Que segurança é essa? Porque ele deu a vida por nós, nada poderá nos separar do seu amor.
Essa expressão bíblica, a relação é tão interessante entre o pai e o filho, e entre o filho e o rebanho. Se nós pudermos separar esse conhecimento do pai e do filho, nós poderemos separar o conhecimento do filho do seu rebanho. A intimidade é tão grande que a relação é perfeita. Mas tem o verso 16 do capítulo 10, ele diz, eu tenho outras ovelhas que não é desse aprisco. E aí é para ficar claro que Jesus não está falando apenas daqueles que estão ouvindo a palavra, não são aqueles que creram ali, naquele momento, ele está falando daqueles que ainda hão de crer. E aí ele está se referindo aos gentios. Aqueles de outro aprisco, entende? Que não é de Israel, que são de outros povos da terra. Esses também pertencem a mim. O Senhor está dizendo, eu tenho outros também. E eles vão ouvir a minha voz. Não é diretamente como vocês estão ouvindo aqui agora, mas através da pregação fiel da palavra de Cristo. E me impressiona muito, irmãos, o que Paulo diz aos Efésios no capítulo 2, verso 17, acerca desse tema. Me impressiona muito. Ele está falando da conversão dos gentios. Do verso 11 até o final, no verso 22, ele está falando da conversão dos gentios. E ele usa a imagem do tabernáculo, mostrando que a parede da inimizade que separava os gentios dos judeus foi quebrada. E agora não há mais distinção. Ele fez dos dois um só povo. Dos judeus e gentios ele fez um só povo. Verso 13, 14 e 15. Ele vai dizer isso abertamente. Mas ele diz, como isso aconteceu? E aí Paulo usa essa expressão, e veio e pregou. Quem é ele aqui? Cristo. No verso 16 ele está falando de Cristo. Ele diz, ele veio e pregou paz a vós outros, que estavam longe. E pregou paz aos que estavam longe. Como que pregou paz? Quem pregou paz? Foi Paulo que pregou a eles. Mas ele diz, Cristo pregou a vocês. A fiel pregação da palavra de Cristo é a voz de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É isso que Paulo está dizendo aqui. É interessante pensar nisso, irmãos, porque a confissão helvética, na primeira palavra, quando fala acerca da Escritura, ela diz assim, a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Preste bem atenção, irmãos, que na sequência, não é, o apóstolo Paulo, ele tem consciência que ele está falando de Cristo, porque ele está se referindo a ele, que ele tirou a parede da inimizade, ele veio e pregou salvação. É importante entendermos isso, irmãos. Entenda, Cristo não construiu duas igrejas, uma de judeus e outra de gentios. Não construiu duas igrejas, construiu uma única igreja. Efésios 2, 14 e 15. Você vai, no mesmo texto que nós lemos, mas você pode voltar lá. Efésios 2, verso 14 e 15, por favor. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Dos judeus e gentios, um único homem. Uma única igreja, não duas igrejas. E é exatamente isso que está sendo dito lá pelo Senhor Jesus Cristo. Ora, ele diz isso. Eu ainda tenho ovelhas que não pertencem a esse aprisco. Perceba que
Cristo não edificou duas igrejas, judeus e gentios, ele está falando de uma única igreja. Elas foram unidas, elas são unidas, são pecadores que foram salvos de todas as nações, e governadas por um único pastor. É como diz lá Ezequiel 34, verso 23 e 37, 24, quando lemos: eu levantarei Davi, meu servo, e ele será o pastor do rebanho. Haverá um só pastor. Não duas igrejas, mas uma só igreja e um só pastor. E a última seção, do verso 17 a 18, irmãos, ele diz: o Pai me ama, sabe por quê? Porque eu dou a vida por minha ovelha, por meu rebanho. O Pai amou o Filho desde a eternidade, isso é claro. O Pai não ama o Filho porque ele deu a vida, entenda isso. Ele ama o Filho desde a eternidade. Eu acho que isso fica muito claro. Por exemplo, se você pegar em João, no capítulo 3, verso 35, ele diz: veja, o Pai ama o Filho e dá todas as coisas, e deu todas as coisas nas suas mãos. O Pai ama o Filho, João 3, 35. No capítulo 5 de João, verso 20, ele diz a mesma coisa. Veja, pois o Pai ama o Filho e mostrou a ele todas as coisas que ele deve fazer. O Pai ama o Filho. Então, o amor do Pai para com o Filho não está associado a isso, isto é, dizendo: se você der a vida, eu lhe amo, senão eu não lhe amo. O amor do Pai pelo Filho é desde toda a eternidade. O que ele está se referindo aqui não é um amor que ele não tinha e passa a ter. Ele se refere ao deleite de Deus na obediência do Filho. Isto é, eu tenho prazer na obediência do meu Filho. Daí Filipenses 2, verso 8 e 9 diz isso, que ele é Deus e não usurpou ser igual a Deus, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente, esse é o prazer do Pai. Ele tem o poder de entregar a sua vida e de reavê-la, como o texto diz. Isso mostra outra coisa interessante, que Cristo não morreu como uma vítima sem esperança. Não, ele não era passivo na sua ressurreição, no sentido de dizer, ele foi ressuscitado, ele não tinha nada a ver com isso. Não, ele exerceu a sua soberania como Deus. Ele voluntariamente deu a sua vida e reaveu a sua vida, porque esse foi o mandamento de Deus. Interessante que logo no início do Evangelho de João, no capítulo 2, quando João fala acerca do templo, ele diz: veja, esse templo, ele vai ser destruído, e ao terceiro dia vai ser reerguido. Ele estava falando dele mesmo. Ele vai dar a vida e ele mesmo vai reavê-la. Já em João, no capítulo 2, ele fala isso. Ele é Deus, ele dá a sua vida. Interessante que a obra salvífica de Cristo é essencialmente um ato de obediência à vontade do seu Pai. O que Cristo faz para nos salvar, faz em obediência à vontade do seu Pai. E esse é o grande ponto do final da narrativa. Mas por que isso, irmãos? Por que a sua morte tem um papel tão importante aqui? Por razões muito claras. Porque ele morre pela ovelha. Mas, altruisticamente, qualquer um de nós até poderíamos fazer, morrer por alguém. Mas nenhum de nós teria poder de trazer a vida de volta. Só ele tem poder para fazer isso. Nenhum outro poderia fazê-lo. Só ele tem poder de reaver a vida. Daí, esse é o pastor que vem dar a vida pelas ovelhas, porque ele veio dar às suas ovelhas aquilo que ninguém pode dar. Ele dá a vida, e vida eterna. Vida em abundância. Ora, o pastor guia a ovelha, e tem caminhos que são difíceis. Você pode acompanhar uma ovelha até a hora da sua morte. Pegar na mão dela, quando o Senhor estiver levando. O seu trabalho termina ali. Mas você não pode atravessar a morte com ela.
e vencer a morte com ela, você precisa daquele que deu a vida e reaveu a vida. Esse é o pastor que nós precisamos. Ninguém poderá enfrentar a morte. Você vai acompanhar até o momento final da sua vida. E como pastor, nós passamos por isso não poucas vezes. Ter que ver pessoas morrendo diante dos seus olhos, fechando os seus olhos diante de você, e a vida se esvaindo. E você terminou ali o seu trabalho. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, Ele não pode ser o pastor que nos guiará por meio da morte e ressuscitará o seu povo como Ele ressuscitou 3 dias depois. Nós podemos caminhar com as nossas ovelhas por muitos lugares, mas a vida em abundância e eterna, só esse pastor pode dar. Ora, essa é a grande expectativa e a grande maravilha desse evangelho, irmãos. Isso é tão interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz: porque nós morremos com Ele, fomos batizados com Ele na morte, e ressuscitamos com Ele para a novidade de vida. Você sabe por quê que na conversão você passa a andar de modo diferente do que você andava antes? Porque você passa a amar aquilo que você não amava antes. Porque você passa a ter prazer naquilo que você não tinha prazer antes. A ter alegria naquilo que você não tinha alegria antes. Você sabe por que isso? Porque aquele que morreu e ressuscitou é o que dá vida a você. Porque a Bíblia descreve que a nossa alma, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós podemos ter vida só por meio daquele que venceu a morte. Como é que você vai esperar transformação de vida? Quem pode mudar a sua vida e o seu coração senão Cristo, que venceu a morte? E aí então eu digo a você, primeiro, como pastor, nós temos que aprender com esse pastor, que se não entrarmos por ele, nós não poderemos pastorear o rebanho de Cristo, que aprendeu a dar a vida e deu a vida por suas ovelhas. Às vezes eu me pergunto, no cansaço e na fadiga do dia a dia, quando recebo ligação 5 da manhã, tendo ido dormir 1h30, terminando as minhas coisas para o outro dia, na expectativa de dormir um pouco mais, 5 da manhã, 5h30, o telefone toca, um irmão do outro lado chorando: pastor, eu preciso que o senhor ore comigo. E você está cansado e morto de cansado. Qual é o desejo do seu coração? Dizer: irmão, pelo amor de tudo, me deixa descansar. Mas o que vai ser do ministério de um pastor que não está disposto a fazer isso? O que vai ser da minha própria vida como pastor, se Cristo não for glorificado dessa forma? Mas mais grave do que isso, o que nós estamos pregando, irmãos, é a voz de Cristo. A voz de Cristo se faz ouvir.
se a voz dele se faz ouvir, por que você não o segue? Por que você não deixa tudo e segue a Cristo? E aí eu preciso lhe alertar. Aqueles que não escutam a sua voz, porque não são do seu rebanho. Esses escutam a voz do mundo, veja, eu me impressiono com isso. Você tem pessoas que... Um dia um seminarista de uma outra denominação chegou para mim e falou: eu encontrei, pastor, um livro que mostra que a tradução lá de João que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ele diz que está errado, é para ser ninguém vai ao Pai, porque Jesus então não está perto de Deus, ele está longe, ele diz. E ele falando aquilo com um sorriso nos lábios. E eu parei e disse: e você está feliz com isso? Porque você encontrou um texto que põe em xeque a Bíblia? Uma verdade bíblica. Você está satisfeito com isso? Essa voz te alegra o coração? Essa voz te dá paz? Essa voz te anima? Provavelmente você não é uma das ovelhas de Cristo que tem prazer naquilo que é contrário à palavra de Deus, que tem prazer nas falsas doutrinas, nos falsos ensinamentos, que ama a confusão doutrinária para fugir da prática da vida. Cuidado, irmãos. E se hoje você ouviu a voz do Senhor, por que você não segue? Por que você não segue? Se o seu coração é tão duro assim, põe o seu rosto no pó e clame a misericórdia de Deus por sua vida. Porque talvez haja esperança para você. Como o texto, como final do capítulo 9 eu encerro. Se você disser que é cego, faça como Bartimeu. Me concede a visão, Senhor. Agora, se você acha que vê e é cego, e está feliz com o que você vê, não há esperança para você. As minhas ovelhas, diz o Senhor, elas ouvem a minha voz e me seguem. Esse é o pastor amado, que veio da glória, da eternidade, e se tornou homem, morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa noite. E clamamos ao Senhor: desperta-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a rejeitarmos esse mundo de uma vez por todas. Os seus prazeres, as suas alegrias, que são tão passageiras, Senhor. Queremos ter alegria no Senhor tão somente. Queremos ter prazer no Senhor tão somente. Queremos que a tua voz, Senhor Deus, seja a doce voz que desde o amanhecer nós desejamos ouvir. Queremos acordar e ouvir a tua voz, Senhor, ler a tua palavra, discernir, saber o que o Senhor requer de nós e segui-lo. Tem piedade da nossa alma, Senhor. Agimos como quem não te conhece tantas vezes. Tem misericórdia da tua igreja,
misericórdia daqueles que estão no nosso meio, endurecidos de coração. Quebra o coração, muda o coração, transforma o coração. E que a tua voz se faça ouvir essa noite. E os que estão mortos passem a viver. E sigam ao Senhor de todo o coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.